temos a nossa ceia, tá bom? Temos um horário aí bom, tranquilo. Glória a Deus. Você está feliz, sim ou não? Glória a Deus. Amém. Você veio nessa noite com uma expectativa no coração de ouvir a palavra de Deus, de ouvir algo de Deus para a tua vida, hein? De dar ao Senhor também algo. O que o Senhor pede de nós nessa noite? Ou viemos só receber? Não é? Amém. O Senhor está nesse lugar. E eu queria, antes de abrir a palavra, antes de ler o texto, antes de compartilhar uma mensagem em teu coração, eu queria orar com você mais uma vez. Mesmo assentado, feche os seus olhos, vamos orar. Ó Deus, em o nome de Jesus, o Senhor está neste lugar, porque esta não é a nossa casa, é a tua casa, Senhor. Nós não te convidamos para vir aqui, Senhor. Nós é que estamos na tua casa, Senhor. Nós é que fomos convidados por ti, Senhor, para estarmos aqui. Tu não és bem-vindo nesse lugar, Senhor, porque esse lugar já é teu, Senhor. Esse lugar já é teu. Nós é que devemos nos sentir privilegiados, abençoados por estarmos aqui nessa noite, Deus. Às vezes nós nos esquecemos disso e pensamos que esse lugar é como a nossa casa. Quando nós te convidamos, quando dizemos, Senhor, tu és bem-vindo em minha casa, mas nesse lugar, essa é a casa do Senhor. Por isso, Senhor, nós é que fomos convidados a vir aqui. Nós aqui queremos dizer, Senhor, muito obrigado por nos convidar à tua casa. Muito obrigado por nos trazer à tua casa nessa noite, Senhor. Nós não queremos inverter as coisas. Nós queremos ter sempre em mente ao chegarmos aqui, que esta é a casa do Senhor. É a casa do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Esse é o lugar que o Senhor preparou para que o seu povo pudesse se reunir. E aonde nós podemos pregar o Evangelho, podemos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, podemos fazer tudo aquilo que agrada ao teu coração, coisas que são, Deus, de ti, para ti e que vêm de ti. Por isso, Senhor, nessa noite fala conosco. Tira toda a preocupação dos corações, tudo aquilo que possa estar perturbando a mente do meu irmão, da minha irmã. Tira agora em nome de Jesus. Libera as nossas mentes, Senhor, para que possamos ouvir a tua voz, Senhor. Quando nós vamos à casa de alguém, nós temos que ter essa consideração, esse respeito de ouvir mais do que falar. Afinal de contas, nós não estamos na nossa casa. Então nesse lugar, Senhor, eu preciso ter esse respeito a ti. Eu preciso estar mais pronto para te ouvir do que para falar, porque não é a minha casa. Eu não mando aqui, Senhor. Eu não tenho autoridade sobre esse lugar. Essa casa é do Senhor. E eu sou teu, Senhor. Eu me sinto privilegiado nessa noite por estar aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter me trazido. Fala conosco nessa noite. Estamos na tua casa, Senhor. E esta casa, Senhor, não teria nenhuma razão de ser se o Senhor não estivesse aqui. Mas o Senhor está aqui, porque a sua palavra é fiel e ela se cumpre em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nessa noite. Receba tudo aquilo que queremos dar a ti nessa noite. Principalmente um coração tratável, um coração que se abra, que se despoje, diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém. Amém, amém. Abra sua Bíblia comigo. Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 20, carta de Paulo aos Efésios, do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos de 20, do 20 até o 30, quero falar nessa noite sobre imitadores de Cristo. Semana passada estávamos aqui, foi um momento muito especial, mais uma vez na igreja, quando nós fomos ministrados pelo musical de Páscoa, e eu fui muito abençoado. E o que eu mencionei na oração aqui foi uma experiência que eu tive aqui sentado. É tão bom poder sentar um pouquinho também, né? Porque a gente está sempre aqui, mas é tão bom receber um pouquinho assim
ouvir Deus falar conosco na casa do Senhor também. Deus estava me comunicando isso ao coração. Eu falei, poxa, Senhor, essa é a tua casa. Essa é a tua casa. Eu estou aqui e essa é a tua casa. Se eu disser que tu és bem-vindo, eu estou dizendo que essa é a minha casa. Não, Senhor, eu que estou na tua casa, eu que me alegro de poder estar aqui, Senhor, de poder ter sido trazido até esse lugar. Senhor, toma, Deus, esse é o teu lugar, isso aqui tudo é teu aqui, tudo é para a glória do teu nome. Foi uma experiência assim muito interessante com Deus. Porque às vezes a gente fala assim, Senhor, tu és bem-vindo, até cantamos, né? És bem-vindo. Não, o Senhor não é bem-vindo, ele já está, é dele, a casa é dele, né, Wallace? A casa é do Senhor, a casa é do Senhor, não é minha casa, não é nossa casa. Então o Senhor está aqui, já nos aguardando. Quando a gente sai de casa para entrar na casa do Senhor, o Senhor já está nos aguardando, sim ou não? E já sabe até onde você vai sentar. Eu creio nisso, amado. Essa é a casa de Deus, casa de oração. O Senhor está aqui. Quando a gente chega num lugar como esse, obrigado, Senhor. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Esteja mais pronto para ouvir do que para falar. Não é? Enfim, esse cuidado, essa atenção, esse discernimento. Esse não é um lugar qualquer, é a casa de Deus. É uma bênção Deus ter preparado para nós um lugar como esse, não é, amado? E podemos falar no Brasil do Evangelho, pregar o Evangelho e nos reunir assim, está na nossa Constituição, que podemos nos reunir pacificamente. Esse local é inviolável, ninguém pode entrar aqui, a polícia não pode entrar aqui e prender ninguém aqui dentro, porque a Constituição nos garante isso, só quando acabar, aí lá fora é outra coisa. Então foi algo que foi conquistado, uma liberdade que foi conquistada para nós. E não é a realidade de muitos irmãos nossos que têm que fazer isso de outra forma, né? Enfim, em outros países. Efésios capítulo 4, versículo 20 em diante diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Verso 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? Paulo está falando, escrevendo aos Efésios, que a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo fala sobre, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O referencial não é Paulo, é Cristo. Se Paulo está dizendo para nós imitá-los, é porque ele diz: eu estou imitando a Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tá? Não haveria outra razão de imitarmos Paulo ou qualquer outro, se essa pessoa não for uma seguidora, uma imitadora de Cristo. E aqui ele está falando sobre algumas coisas. Eu li a partir do versículo 20, algumas coisas importantes para nós nessa noite. Temos falado muito nesses dias sobre comportamento, até porque nós vemos a necessidade de falar isso, porque existem comportamentos
que nós entendemos pela Bíblia, e a Bíblia, nunca se esqueça de uma coisa, amados, aquilo que nós entendemos que não podemos fazer, como roubar, como matar, como mentir, enfim, Paulo aqui fala de algumas coisas, como irar, como nos irarmos, mas não pecarmos, ou seja, não produzir na ira, porque toda a produção na ira é pecaminosa. Tudo aquilo que você produz na ira, quando está irado, isso é pecaminoso. Então Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis, não produzam nada na ira, tá bom? Senão o que você produzir mediante a ira, você vai pecar, você vai estar em pecado. Então tudo isso está ligado a um comportamento, e a gente tem falado isso, e até porque é necessário falar, mas isso não é o bastante para a vida de um cristão, até porque há pessoas que são muito bem comportadas e nunca tiveram uma experiência com Deus. Há pessoas que se comportam melhores até do que crentes, do que pessoas que dizem crer em Deus. Há pessoas que fazem parte de outras religiões, não é? Vamos dizer assim, e que dão um banho de comportamento em relação a isso aqui, o que é essas atitudes comportamentais, essas atitudes que são vistas pelas pessoas, é algo que é exteriorizado, está no exterior. O comportamento está ligado a atitudes que são inerentes a uma pessoa, que é fácil ver, você vê uma pessoa e vê o comportamento. Pelo comportamento você vai ver as atitudes daquela pessoa, então é o que está no exterior, é o que é possível ver, mas o que está no interior não. Então Paulo está falando aqui que aquilo que foi ouvido, o que foi ensinado, como está, versículo 21, como está a verdade em Jesus, que nós devemos nos despojar do velho homem, renovado no espírito do nosso sentido, revestido do novo homem. Versículo 25, aí ele vai falando, deixar a mentira, para de falar mentira, para de ser mentiroso, não é? Comportamento. Embora, como eu falei, há pessoas que não tiveram uma experiência com Cristo e que não são mentirosas. Eu conheci um capitão, um oficial do exército, um capitão do exército. O camarada era da maçonaria. E eu acho que eu já falei isso aqui há algum tempo atrás. Um camarada que não era crente, um senhor, e ele estava com a carteira de motorista vencida. E ele não estava. Isso foi num tempo de trabalho. E ele, você está sem carro? Não, eu não estou dirigindo, não estou podendo dirigir, eu estou renovando a minha carteira venceu. E seria, vamos dizer, fácil para ele ser parado e mostrar a carteira de oficial, um oficial do exército, né? Eu acho que o policial nem ia pedir a carteira de motorista. Mas ele, na sua consciência, diz, eu não posso andar errado, eu tenho que andar correto, a minha carteira está vencida, enquanto eu não renovar, eu não vou dirigir. Então, isso me chamou a atenção. Eu falei, se fosse um crente, mas tem crente que é capaz de dizer assim, o guarda para, o cara, aí pede a carteira está vencida, aí o guarda olha para ele, olha para o guarda, mas seu guarda, eu sou crente, eu sou evangélico, né? Como que assim, eu sou crente? Eu tenho uma prima que, nos Estados Unidos, ela estava indo para a igreja, estava atrasada, ela passou da velocidade, estava correndo mais do que deveria, e lá os guardas já ficam lá, o policial já foi atrás, a viatura foi, como você vê nos filmes, né? Vai atrás, acionou lá a sirene, ela encostou, ele falou para ela, você estava acima da velocidade. Aí ela explicou, não, mas eu estou indo para a igreja, eu sou crente e tal. Mas, e por isso mesmo, por você ser crente e vai estar indo para a igreja, você sabe que deve fazer as coisas certas. Por mais um motivo para mim te multar, você está errada. Então não adianta jogar esse negócio de que eu sou crente, eu sou pastor. Não, eu sou pastor ali do projeto. Eu vou até envergonhar ali a igreja, né, falar isso. Estou errado, está errado, né? O certo é certo e o errado é errado. Amém, amados? Sim ou não? Não tem como mudar. Então, Paulo está falando aqui algumas coisas sobre comportamento, mas eu quero chamar a tua atenção porque ele vai relacionando algumas coisas, né? Não, quem não furtava, não furte mais. Ou seja, coisas que devem fazer parte naturalmente da vida de alguém que está em Cristo. Mas voltando a algo que eu queria falar importante. Por que eu não devo fazer essas coisas? Primeiro porque a Bíblia diz, e eu preciso
ter consciência de que não devo furtar, não devo mentir, não devo roubar, enfim, essas coisas, porque a minha fé, eu preciso ter fé na autoridade da palavra de Deus sobre a minha vida. Embora há leis para isso, né? Há leis que vão punir quem rouba, quem mata, enfim, há processos para quem mente e depois tem que, enfim, são processados, enfim. Mas assim, uma coisa importante que nunca devemos nos esquecer é isso. Nunca devemos nos esquecer que as coisas de erradas que nós não fazemos, devemos atribuir pela fé que nós temos na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma autoridade sobre a minha vida. A palavra do Senhor, a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que eu não devo fazer isso, então eu não vou fazer isso. Diz que eu não devo furtar, eu não vou furtar. É a autoridade da palavra de Deus. Quando se tira a autoridade de Deus sobre as leis, é o que acontece, é o que está acontecendo agora no mundo. O que está acontecendo? Estão tirando a Bíblia das escolas, dos tribunais, estão tirando Deus, estão deixando. Então, assim, as pessoas estão fazendo as leis, né? Mas sem que haja esse princípio de que toda lei deve emanar de que existe uma autoridade maior, é a palavra de Deus. Amém? Então, quando se tira a autoridade de Deus das leis, não há uma inspiração. Essa lei, as leis que estão constituídas e que deram muito certo durante muitos anos, foram inspiradas nos princípios da palavra de Deus, mas os governos atuais estão removendo isso, em relação a casamento, homossexualismo, tudo mais. Estão removendo a autoridade da palavra. Então, o que está acontecendo? É o que você está vendo, essa confusão toda agora. A Bíblia, não, que Bíblia nada, que Deus nada, e Deus nem, para muitos Deus nem existe e tal. Então as pessoas estão fazendo agora as leis que quiserem, então cada dia coisa mais absurdas estão sendo trazidas. Mas não é o nosso assunto aqui hoje. Paulo está falando, olha, não pequem, não mintam, falem a verdade, não irai-vos, mas não pequeis. Não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta mais, para de furtar, trabalha, faça com as mãos o que é bom, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não faça isso, e sim a que for boa para promover a edificação. Ele vai falando isso, mas no versículo 30, aí ele diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aí eu pergunto a você percebeu aqui que essas coisas que Paulo fala que nós não devemos fazer, que não fazem parte da vida de um novo homem, né? Daquele que nasceu de novo, daquele que teve uma experiência com Deus, Paulo está dizendo assim, olha, essas coisas nós não devemos fazer, mas acima de tudo, não entristeçam o Espírito Santo. Então Paulo está dizendo que, embora essas coisas sejam erradas, como nós temos mencionado aqui, como a palavra menciona, mas existe algo que nós devemos entender que entristece o Espírito Santo. Mesmo que furtar, falar mentira, tudo isso aqui é errado e é pecado, mas existe algo que entristece o Espírito Santo. E o que entristece o Espírito Santo, então? É falar mentira? É furtar? É isso? O que Paulo está querendo então dizer sobre algo que nós podemos fazer que entristeça, que pode entristecer o Espírito Santo? Versículo 17 a 19, mesmo capítulo de Efésios, mesmo capítulo que nós lemos no capítulo 4, volta um pouquinho comigo, vamos ler o 17 até o 19, que você vai entender aqui, porque eu tenho certeza de que, embora a gente possa, é um acidente na vida do cristão, o pecado, a mentira, furtar, essas coisas, mas existe algo que entristece o Espírito Santo. Vamos ver o que é. Verso 17 diz assim, achou? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais,
havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Paulo está na cabeça, deixa eu ler o que eu escrevi aqui. Entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo na cabeça de Paulo não seriam atitudes comportamentais erradas, mas andar na vaidade da sua mente. Versículo 17. Não sejais como, não andeis mais como também andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido. O que eram gentios naquela época? Todos aqueles que não faziam parte, todas as pessoas que não faziam parte da agremiação, né, dos judeus, dos israelitas, eram os gentios. Nome dado pelos hebreus a todos os povos fora da agremiação de Israel. Então eram gentios. Então Paulo está dizendo, olha, não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido ou da sua mente. Não andem como eles. Paulo está há uma diferenciação aqui entre as atitudes comportamentais e algo que é no pensamento das pessoas. Como eu falei, vaidade dos sentidos, vaidade da mente. Caramba, o que seria isso então? Repetindo algumas coisas que eu falei aqui, só que eu escrevi, quero que você guarde isso no teu coração. Comportamento é exteriorizado e é o que as pessoas veem em nós. Sim ou não? Amém? Entendeu isso? Comportamento é exteriorizado. Um comportamento é inevitável que o comportamento de uma pessoa não seja percebido, porque é algo exteriorizado. E é o que as pessoas veem, o comportamento. Não é isso? Há presos que estão lá, eles têm um bom comportamento. Por que tem um bom comportamento? Porque estão sendo vistos assim. Estão tendo um bom comportamento, que isso os ajuda a diminuição da pena, em algumas coisas, enfim. Bom comportamento. Então, o comportamento é exteriorizado e é o que as pessoas veem em nós. Mas o Espírito Santo, escute isso e preste bem atenção. O Espírito Santo se relaciona com aquele ser que você é quando não tem ninguém olhando para você. Então o Espírito Santo, ele conhece o nosso interior. Sim ou não? O comportamento, as pessoas nos conhecem pelo comportamento, pelo nosso andar, pelo nosso caminhar, pelas nossas atitudes. Então as pessoas nos conhecem pelo nosso comportamento. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não se relaciona conosco dessa forma, pelo nosso comportamento, por aquilo que é exteriorizado em nós, mas pelo nosso interior, pela nossa mente. Ele se relaciona conosco quando não tem ninguém olhando para mim, porque ele sabe quem é realmente você e eu. Ele conhece muito mais do que o nosso comportamento, do que aquilo que as pessoas veem com os seus olhos. Ele conhece o nosso interior, e é aí que ele se relaciona conosco nessa base. Você está entendendo isso, sim ou não? Quando Paulo fala sobre, olha, versículo 17, não andem mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, ou outra tradução diz, na vaidade da sua mente, né? Ou seja, não andem assim. Vocês têm um potencial, amados, a nossa mente tem um grande potencial, sim ou não? A gente não fala que tem a mente de Cristo, ou pelo menos devemos ter a mente de Cristo. Se Cristo está em nós, eu preciso ter a mente de Cristo. Mas há muitas pessoas que têm um comportamento e a sua mente é outra. Há um comportamento que pode ser até bom, a pessoa faz tudo certinho, ela se comporta bem, não há nada o que falar dessa pessoa. O comportamento dela é ok, é correto, é uma pessoa boa, é uma pessoa boazinha. Mas, e daí? E o que ela faz além disso? O que ela faz além disso? Já contei aqui a história do jovem, a jovem que foi o rapaz que foi servir quartel, serviço militar, e pediu oração ao pastor, o pastor orou por ele, meu filho,
O Senhor é contigo, vai lá. Ele foi para o serviço militar. Quando voltou do serviço militar, o pastor perguntou: e aí, meu amado, como é que está? Foi tudo bem? Está tudo certo, pastor? Foi uma maravilha, foi uma benção, pastor. É mesmo, irmão? Como é que foi lá? Não, foi uma benção, pastor. Ninguém descobriu que eu sou crente lá. Graças a Deus. Foi uma maravilha, foi uma benção, pastor. Ninguém desconfiou que eu era crente lá. Porque eu receio de que se ele pregasse o evangelho, falasse, ele fosse perseguido e tal. É muita gente que vive assim. É uma bênção viver assim, né? Entre aspas, uma bênção entre aspas. Uma pessoa que não confronta pecado, uma pessoa que não mostra realmente, que anda na vaidade dos seus pensamentos. Ou seja, está igual aos gentios. Não está produzindo nada de bom, daquilo que a mente de Cristo é capaz de fazer na nossa vida, através do nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Olha só que coisa tremenda, olha que junção tremenda. O corpo, templo do Espírito Santo. A mente de Cristo. Meu Deus do céu. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Você já pensou, olha para a pessoa ao teu lado, diga para ela: já pensou o que Deus é capaz de fazer através da tua vida? Com a mente de Cristo e o corpo, o templo do Espírito Santo. Olha só. Não é, Diácono Júnior? Meu corpo é o templo do Espírito Santo. A minha mente é de Cristo. Então Deus tem em mim uma mente para pensar e um corpo para agir. É isso que Paulo está dizendo. Não entristeçam o Espírito Santo. Vocês têm um tremendo potencial. Não é o bastante fazer tudo certinho, bonitinho, ser uma boa pessoa, ser uma pessoa que tem um comportamento tranquilo, boa. Mas Deus tem mais do que isso para você. Porque isso os muçulmanos fazem muito bem. Os católicos, outras religiões, outras pessoas que andam corretinhas, direitinhas. Mas o Espírito Santo quer se relacionar com você, na sua mente, usando um potencial tremendo que você tem. E se ele não tem lugar para isso, se não há espaço para ele fazer isso na vida de um adolescente, de um jovem, de seja o que for, de que idade for, então ele se entristece com isso, porque a mente passa a ser uma mente, como ele está falando aqui, uma mente fútil. Essa é a palavra. Vaidade da mente, futilidade de sentidos. Uma pessoa que não tem um ideal, não tem um projeto nobre. Se eu te perguntar agora, meu amado, minha amada, qual é um projeto nobre que está no teu coração, que você está desenvolvendo, pelo menos está orando por ele? Qual é um projeto que você tem nobre? Um projeto de Deus? Qual é? Tem algum projeto? Se não tem, amado, você está andando igual aos gentios, na vaidade dos seus pensamentos, da sua mente. Você está andando assim igual eles. Não andem mais como eles, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Não andem mais. Não é o bastante você fazer as coisas corretas, ter um bom comportamento. Há algo mais do que isso. E há algo que está entristecendo o Espírito Santo, se isso não estiver acontecendo na sua vida. Eu escrevi uma coisa aqui interessante. Entre outras coisas, né? O que entristece ou agride o Espírito Santo está na nossa interioridade, nosso interior. Isso aqui entristece e agride o Espírito Santo. É onde ele fala, ele se relaciona conosco. É onde o Espírito Santo se relaciona conosco. É aí que entristece. E eu escrevi mais: a primeira e contínua ação do Espírito Santo na vida do convertido ocorre na sua mente. Eu vou repetir: a primeira e contínua ação do Espírito Santo na vida do convertido ocorre na sua mente. Na mente. Porque o que acontece aqui é que vai determinar o que vai acontecer aqui, o que vai acontecer aqui, para onde esses pés vão, as atitudes que eu vou tomar. Então primeiro tem que acontecer na mente. Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não, verso 2, e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos. Por isso que eu falei aqui, é uma ação contínua do Espírito Santo
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Meu entendimento precisa ser renovado continuamente. Se ele não se renovar, ele vai se deteriorar. Ele vai se conformar com o mundo. Ele vai se tornar inútil, fútil. O meu entendimento, Paulo diz, rogo-vos, eu vos peço encarecidamente. Verso 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês não sejam como os gentios, que andam na vaidade dos seus sentidos, da sua mente, desperdiçando um tremendo potencial que Deus tem na tua vida, para fazer através da tua vida. Sabe o que é interessante, que é tremendo no reino de Deus? É que Deus usa pessoas simples, pensa que Deus precisa de pessoas, não, eu tenho, para ser usado muito por Deus, tem que ter um curso superior. Isso lá fora tem que ser assim, não é isso? Lá no mundo tem que ser assim, curso superior, boa aparência, não pode falar mais isso, né? Contratar alguém, exige-se boa aparência, você não pode nem falar mais isso. Antigamente se colocava assim nos classificados, exige-se boa aparência. Mas só, no reino de Deus, você pode ter até, você tem um primário, você não tem nem estudou, mas se Deus quiser te usar, Ele vai te usar. Deus quiser te usar, vai te usar. O que Ele quiser fazer, vai fazer, você tendo curso ou não. Você tendo superior ou o que for. Sim ou não? No reino de Deus é assim. O importante é ter uma mente renovada. O importante é ter uma mente em que o Espírito Santo possa se relacionar com você. Andar na vaidade da mente é ter a capacidade de criação imensa, uma capacidade de produzir para a glória de Deus e seu reino, de abençoar, de se envolver com propósitos ou projetos grandes e tremendos que podem impactar a sua geração. E a despeito de ter essa mente toda, não usar essa mente para absolutamente nada. Tem pessoas que ultimamente eu estou assim, me perdoe a minha franqueza, ultimamente eu estou assim. Há pessoas que vêm conversar comigo, pastor, quando começa a falar, se você vier conversar comigo, presta atenção se eu vou fazer assim contigo também. Me perdoa, Senhor. Eu estou assim ultimamente. As pessoas vêm conversar comigo, pastor, dependendo do que a pessoa estiver começando a falar, no meu interior eu estou falando assim, Senhor, não me deixa ser assim. Senhor, eu não quero ser assim. Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Eu não quero ser uma pessoa assim. Quando tu vier conversar comigo, preste atenção se eu estou pensando assim de você. Tomara que não, viu, amado? Eu não quero ser assim não, Senhor. Em nome de Jesus. Eu tenho a mente de Cristo. É claro que eu ouço a pessoa e depois vou dar uma palavra. Se precisar corrigir, orientar. Olha, você tem a mente de Cristo. Que coisa é essa de vir com derrota, que vir com eu sou assim e nada vai dar certo? Que isso? Onde é que está a fé? Onde é que está a fé que vence o mundo? Eu falei aqui para o pastor Carlos na quarta-feira, uma coisa interessante, que Jesus nos ensinou a vencer o mundo pela fé. A vencer o mundo. Hoje, infelizmente, muitas pregações estão ensinando as pessoas a vencer no mundo. Você não veio aqui para ouvir algo que vai fazer você vencedor no mundo, não. Você veio ouvir algo muito mais importante do que isso, fazer você vencer o mundo. Que vencer no mundo, você faz um curso aí, faz um curso motivacional, faz algum trabalho aí, curso de capacitação. Isso você vai te ajudar a vencer no mundo, isso aí. Mas no reino de Deus, o que Jesus ensinou é que nós podemos vencer o mundo. Porque Ele disse, eu venci o mundo. Eu venci. Com tribulação, sem tribulação, o que for, não vai ter sem não, você vai ter tribulação sim, não tem jeito. Ele falou, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Infelizmente hoje as pessoas ouvem isso, não é? Olha, você é um vencedor. Por quê? Porque você comprou um carro zero, você comprou uma casa nova, você é um vencedor. Isso a gente fala lá fora, isso é uma linguagem do mundo, lá de fora, que nós vivemos, isso, não é verdade? Mas no reino de Deus, quando se sobe aqui e abre essa palavra diz para você, você pode vencer o mundo. Você pode vencer o mundo. Eu não sou... Tem muita gente melhor do que eu, claro, muitos para fazer motivações e botar vídeos e coisa mais, e fazer de você um campeão lá fora de alguma área
profissional, sei lá o que, sentimental, mas no reino de Deus, o Senhor Jesus nos ensinou a vencer o mundo, e só vai vencer o mundo pela fé, e para isso também tem que ter a mente de Cristo. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém? Olha, aqui fala dos gentios. Gentios, como eu falei, eram essas pessoas que foi um nome dado pelos hebreus daquelas pessoas que povos que eram fora da agremiação de Israel. Os fariseus eram uma das principais seitas dos judeus. Os fariseus levavam as coisas tão ao pé da letra que passava a ser até um jugo, né? Uma coisa. O sábado era mais importante até do que a própria pessoa. O mais importante era o sábado. Enfim, os fariseus eram assim. Os publicanos eram as pessoas que eram cobradores de impostos. Zaqueu era um publicano, né? Essas pessoas, sabe? Então vejam só essas classes de pessoas: os fariseus, os publicanos, gentios, que Paulo fala aqui gentios, né? No nosso caso aqui Paulo está falando, se referindo aos gentios. Essas pessoas que andavam na vaidade do seu sentido. Você é gentio? Ou você é um filho de Deus? Você tem prazer em andar na vaidade dos seus sentidos ou da sua mente? Ou você quer ter a mente de Cristo, onde o Espírito Santo possa se relacionar com você e mostrar coisas grandes e tremendas para você, como eu li aqui, né? Uma tremenda mente que tem a capacidade de criação, capacidade de produzir para a glória de Deus e seu reino, de abençoar, de se envolver com projetos grandes e tremendos, que podem sim impactar a sua geração. É isso com que faz com que o Espírito Santo não se entristeça, quando Ele pode usar uma mente, usar uma pessoa para a glória do nome do Senhor, porque o Espírito Santo tem uma missão na terra, e a missão dele é glorificar a Jesus. Amém, amados? A missão do Espírito Santo é que Jesus olhe para nós e que através do Espírito Santo que está trabalhando em nós, o Senhor se agrade, se alegre e veja o fruto do seu penoso trabalho, o fruto do seu sofrimento por nós. Entristecer o Espírito Santo é quando nós não produzimos nada, quando nós não fazemos nada, uma mente tremenda, uma capacidade tremenda e nada é feito. Futilidade de sentidos, mente fútil, tempo perdido, nada produz, entra ano, sai ano, nada, desperdício da faculdade mental, mente pequena, futilidade. O que agride o Espírito Santo de Deus não é o que eu faço no campo da moralidade, mas o que eu faço no campo da criatividade. Quando eu poderia estar produzindo tanto, você poderia estar produzindo tanto, criando, projetando, e nada é feito. Vaidade da mente, nada, não está sendo feito nada. O que você está fazendo? Não, eu não estou roubando, não estou mentindo, não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada disso, mas também não está produzindo coisa nenhuma. Pode vir aqui o Ministério de Música, podem vir. Não estou produzindo nada. Não estou fazendo nada de errado. Aí eu me lembro até daquela parábola das 10 minas. As 10 minas que Jesus contou sobre aquele homem que chamou os seus servos lá e deu a um deu 5, a outro deu 3, a um deu 1. O que recebeu uma mina, os outros colocaram a coisa para funcionar, para poder ganhar mais, não foi? Aí foi elogiado o primeiro, o segundo, o último, aquele que ganhou uma só, diz o texto que ele teve medo. Ele enterrou a mina. Não, Senhor, eu sei que tu és rigoroso, eu sei que tu não sei o que e tal, tu colhes aonde não plantastes e não sei o que lá. E o medo paralisou o cara pegou e escondeu. Está aqui, o que tu me deste está aqui, Senhor. E ele foi repreendido, não foi? Por que ele foi repreendido? Porque os outros trabalharam, os outros, multiplicaram aquilo que haviam recebido. Meus amados, você que está aqui nessa noite, há algo que Deus tem te dado que você e eu precisamos multiplicar. Porque se não fizermos isso, o Espírito Santo vai se entristecer. O Senhor já nos deu, o Senhor já te capacitou.
Há algo que Deus te deu, descubra o que Deus te deu, descubra o que Deus quer fazer com a tua vida. Comece a se relacionar com o Espírito Santo na sua mente. Não fique preocupado apenas em não fazer as coisas erradas. Claro que você não deve fazer mesmo, mas acima disso, procure descobrir o que Deus quer que você faça. Até mesmo coisas extraordinárias. Eu atribuo certas coisas que, embora pareçam pequenas, mas para mim eu atribuo, caramba, isso é extraordinário, não é? Quando a gente vê alguém que há um tempo atrás estava lá fora, estava no mundão, estava fazendo, enfim, vivendo e caminhando para o inferno, de repente o cara já está liderando um grupo familiar. Isso é uma coisa extraordinária ou não é? Sim ou não? Está professor de uma classe, dirigindo um culto, tocando um instrumento. Isso não é uma transformação na mente? Estava com a mente na vaidade, estava lá com os gentios, na vaidade dos seus entendimentos, achando que aquilo ali era o máximo. Está num pagode, está numa roda de samba, numa coisa assim de pagode, achava que aquilo ali era tudo. E Deus vai, salva uma vida, transforma, liberta, começa a trabalhar no coração, na mente, começa a mostrar, olha, eu quero te usar, você é uma bênção, você começa a transformar a família começa a mudar, a esposa tem mais amor entre os cônjuges, os filhos começam as coisas começam a ser colocadas em ordem, e vai para a igreja, e vai, serve ao Senhor, Deus começa a usar, coloca, e aqui vai, levanta ali, isso não é bom ou não? Esse final de semana, o que aconteceu aqui, eu considero uma coisa extraordinária. Foram 30, né? Aproximadamente 30 jovens adolescentes virem para a casa de Deus, ficar aqui acampados aqui, dormindo aqui, tomando banho com um chuveiro só para os homens, outro para as mulheres, né? Isso, bom, extraordinário. Mas Deus tem muito mais do que isso. Foram confiscados os aparelhos e tudo mais. Mas Deus tem mais do que isso. Não é tudo não, querido. Deus tem muito mais para fazer na vida de vocês. Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Sim ou não? É só deixar que o Espírito Santo se relacione na nossa mente, tire essa mente vazia, fútil, um potencial tão grande que Deus quer usar. Que Deus quer usar, que o Espírito Santo quer usar. Não entristeçais, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Eu creio assim, eu vejo nesse texto também assim, que há uma expectativa de Deus com respeito a cada um de nós. Há uma expectativa de Deus. Não vamos desapontar o Espírito Santo, sim ou não? Não vamos desapontar. Não vamos desapontar. Ele tem uma expectativa a nosso respeito. Ele quer fazer algo através da nossa vida. É verdade que às vezes começa por coisas pequenas, aparentemente pequenas, mas a Bíblia diz que aquele que for fiel no pouco, o Senhor colocará sobre o muito, não é? Há tantas mentes assim nesse mundo, amados. Há tantas mentes assim, e há um potencial tão grande aqui hoje. Há tantas mentes assim, vaidade no seu sentido, na sua mente. Há tantas mentes assim, fúteis, gastam-se milhões, não é? Uma oportunidade tão grande que foi perdida, né? Havia uma expectativa dos crentes, né? Olha, vai ter um filme aí, vai ter o filme de Noé. Vamos ver o filme de Noé. Caramba, vamos ver o filme de Noé. Eu não vou ver, nem vou ver. Eu já vi os comentários, então é porque a gente botasse outro nome então, né? Mas botou Noé, personagem bíblico, arca e tudo, né? Parecia que ia ser uma coisa, né? Poxa, pelo menos aproximada, né? Mas o Noé não é nada. Fútil, mente fútil. Eu vou falar aqui, mentes fúteis, vazias, ou pior que vazias, né? Porque aí é vaidosas, vaidade de sentido. Essas pessoas que ficam escrevendo novelas, esses filmes que não acrescentam nada, e ainda colocando algumas coisas da palavra de Deus em dúvida e tal. Isso aqui, ó, vaidade dos sentidos. Mas com esses aí o Espírito Santo não se entristece, porque esses já estão lá.
O Espírito Santo se entristece com aqueles que poderiam estar fazendo alguma coisa. Quem são esses? Esses que estão aqui agora, nessa noite. É com esses. O Espírito Santo não se entristece porque eles não têm nada a ver com o Espírito Santo. Não são de Deus, a mente deles querem dinheiro, querem ganhar, né? Produzir algo que vai gerar muito dinheiro nas bilheterias, e campeão de vendas e não sei o que. Enfim, eles querem isso. Esse é o mundo. Esse é o mundo. Mas eu quero, meu propósito é com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, com Deus. É a mente ativada, mente de Cristo. Deus nos ajude, o Senhor nos abençoe. Não desperdice esse tremendo potencial de Deus que está na tua vida. Em nome do Senhor. Não entristeça o Espírito Santo. Não ande na vaidade dos seus sentidos, como os gentios. Não. Eu sou do Senhor. Quantos são do Senhor aqui, irmãos? Eu sou de Cristo. Eu quero a mente de... Fique de pé. Vamos orar. Vamos orar agora. Quero orar com você. Quero orar com você agora. Você acha que essa não é mais uma mensagem? Essa é uma mensagem. Essa não é mais uma palavra. É a palavra de Deus para nós nessa noite. O diabo quer convencer você que você não é nada, você não vai dar para nada, não vai conseguir nada, que você não tem estudo, que você não é... Pode ser até que a gente não seja muita coisa no mundo. Pode ser até que você e eu não vençamos muitas coisas no mundo. Mas uma coisa eu tenho certeza que eu posso fazer. Eu e você, se nós cremos e tivermos fé, nós podemos vencer o mundo. Há pessoas que passaram por essa vida, amados, não deixaram nem casa de herança, não deixou nada, não passou nada. Mas deixou outro tipo de herança. Pode ser que você passe como eu. Pode ser que passemos e não tenhamos muitas coisas para deixar no mundo ou para o mundo, mas para Deus eu quero ter muita coisa. Para o Senhor você precisa ter, eu quero ter muitas coisas, uma herança espiritual. Em nome de Jesus, quero orar com você nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, que não vai se entristecer, não pode se entristecer. Nós não queremos entristecê-lo, não queremos andar como os gentios, como os demais gentios, que andam na vaidade dos seus pensamentos, dos seus sentidos, da sua mente. Muita futilidade, Senhor. Muitas coisas, ó Deus, que não acrescentam nada. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu repreendo nessa noite da nossa mente, das nossas mentes, toda a mediocridade, e declaramos que temos a mente de Cristo. Como o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ó Deus, queremos fazer projetos nobres. O Espírito Santo é que vai nos inspirar, não é ideias do homem, humanas, não. Quando o Espírito Santo se relacionar conosco, nos momentos em que nós estivermos com Ele, no nosso aposento de oração, na nossa intimidade, naqueles momentos que nós temos com o Senhor, através do Espírito Santo, ali serão gerados projetos, ali serão gerados, ó Deus, alvos, propósitos grandes, nobres, que vão glorificar ao Senhor, que vão ser para a honra e glória do nome do Senhor, porque Ele só precisa de uma mente para pensar, e de um corpo para agir. Em nome de Jesus eu repreendo toda a mediocridade. Aquela pessoa que está aqui nessa noite, que tem a sua autoestima baixa, uma pessoa que se vê de uma forma que o Senhor não a vê assim.
uma pessoa que se anula a si mesmo, que se acha incapaz, uma pessoa que se sente limitada. Meu Deus, o homem não sabe o que Deus é capaz de fazer. O que o Senhor é capaz de fazer a um coração que se render totalmente a Ele. O mundo ainda não viu o que Deus é capaz de fazer através de uma pessoa, de um homem, de um coração que se abrir, se render a Ele. Certa vez um homem, sentado lá atrás de um culto como esse, ouviu o pregador dizer isso. E naquela mesma hora ele disse: eu serei essa pessoa. Eu serei essa pessoa que o mundo ainda não viu o que Deus é capaz de fazer. E esse alguém chamado Moody, um homem que foi tremendamente usado por Deus, porque ele entendeu que não deveria andar mais como os demais gentios, que andavam na vaidade dos seus sentidos. Ele entendeu que ele poderia produzir muito para a glória do nome do Senhor. E eu declaro aqui nessa noite que não é o bastante termos um bom comportamento, até porque isso é correto, deve ser feito mesmo. Mais do que isso, precisamos dar lugar ao Espírito Santo em nossas vidas. Os jovens, os adolescentes que passaram esses dias aqui, Senhor, esse final de semana, muito mais do que uma mudança comportamental que eles possam ter adquirido nesses dias aqui, e que seus familiares verão isso, muito mais que as suas famílias possam ver uma mente renovada, uma mente ativada, uma mente que vai ser projetada pelo Espírito Santo, uma mente, Deus, que vai fazer projetos nobres, inspirada pelo Senhor, tremendos potenciais de Deus. E eu declaro sobre toda a tua igreja nesse lugar, Senhor, toda a tua igreja que está aqui nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, repreendemos todo pensamento contrário a isso. Declaramos, ó Deus, declaramos que o Senhor há de prevalecer, em nome de Jesus. Aleluia. Coloca a mão na sua cabeça, na sua testa, e diga: eu tenho a mente de Cristo, e eu quero agir com a mente de Cristo, em nome de Jesus. Não adianta dizer que tem a mente de Cristo e agir com a sua mente, porque o Espírito Santo vai te conduzir a fazer coisas que você não imaginava fazer, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Sentar um pouquinho, vem aqui os diáconos, vamos, pastores, vamos cear agora.